Passamos à leitura do texto dessa manhã. O texto dessa manhã está em Atos, capítulo 9, verso 10 ao verso 19. Atos 9, verso 10 ao verso 19. Façamos essa leitura de forma responsiva. Verso 10, estarei iniciando a leitura. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que responde: Eis-me aqui, Senhor. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos mais tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar meu nome. Eis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Caso assim pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor, saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que perdes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. O título da mensagem dessa manhã é Um discípulo que forma outros, a vida de um discípulo que forma outros discípulos. Então, nós estamos vendo a conversão de Paulo, como se deu. Como nós compartilhamos na semana passada, a caminho de Damasco, ele encontrou o Senhor ressurreto, que disse a ele: por que me persegues? E a partir dessa perspectiva, começa a se dar algumas mudanças na vida desse homem. Na vida desse homem, como nós sabemos, que será usado para levar a palavra aos gentios, que será usado para levar a palavra aos reis, como diz o Senhor a Ananias. Então, irmãos, vamos ver através da palavra de hoje como é que um irmão é edificado dentro de uma igreja. Claro, nós sabemos, a conversão se dá por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que move o nosso coração. E como é que então a vida do fiel cresce dentro da igreja? É o que nós veremos à luz dessa palavra de Atos 9, verso 10 ao verso 19. Então vamos ver, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a pergunta: como é que o Senhor forma discípulos? Como é que Deus forma discípulos? Como é que o Senhor edifica discípulos? Então veja logo o verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Após a maravilhosa conversão de Paulo, a gente se imagina que logo que ele se converteu, ele logo foi pregar a palavra de Deus com eloquência a todos quanto agora mereciam ouvir. Não, irmãos. A conversão de Paulo, ela foi progressiva, isso que nós precisamos entender. A vida de Paulo mudou progressivamente. Claro, a conversão se deu, aqui como nós compartilhamos na semana passada, aconteceu, mas o seu crescimento espiritual, ela se deu de forma progressiva. Então a palavra de hoje no verso 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Irmãos, imaginem, Ananias. A palavra diz um discípulo chamado Ananias. Veja, o Senhor chama Ananias para usá-lo como instrumento para orientar a vida de Paulo, a vida de Saulo. Então, irmãos, o que isso quer dizer a nós? A vida do discípulo, entre aspas aqui, vamos dizer, entre aspas não, o Paulo aqui é um neófito, é novo na fé. Como é que o novo na fé vai crescer dentro da igreja? Ele vai crescer dentro da igreja, claro, através do mover de Deus que age em meio à comunidade, que age em meio aos discípulos.
Então, você vai perguntar, quem são esses discípulos? Somos nós que estamos aqui. É você, irmão Chuchan, é você, irmã Ju, somos nós. Nós que faremos com que as coisas cooperem para que os nossos irmãos, que são talvez novos na fé, possam crescer à medida do conhecimento da palavra de Deus. Então veja, à luz desse texto podemos entender o quanto é importante a vida de cada irmão dentro de uma comunidade. A gente consegue notar o quanto você é importante ao dar bom exemplo às pessoas que estão no teu entorno. Ontem foi maravilhoso ver, né, os nossos adolescentes agregados com os adolescentes de outras igrejas e os nossos professores, com tanta dedicação e empenho ali, fazendo essa atividade junto com eles. Poxa, irmãos, foi maravilhoso ver. Eu sei que cada um ali tivesse em outras igrejas, haviam notícias de que haviam adolescentes ali também desigrejados. Mas é importante que aqueles adolescentes, irmãos, eles vão se espelhar em quem? Em vocês, professores. A maneira como você vive com Deus vai influenciar a vida deles. Você acha, pastor, que nada, eu sou um simples mortal aqui, como é que eu vou influenciar a vida de... Influencia, irmão. Você acha que não, mas influencia. A maneira como você pensa, a maneira como você fala, a maneira como você age, tudo isso influencia as pessoas. Principalmente esses jovens que vocês trabalharam ontem. A gente vê a vida de Ananias. Sabe quem é Ananias? Atos capítulo 22, versos 12 a 13 diz assim. Vamos ler. Atos 22. Você, irmão, que estiver com a Bíblia em mãos, você, irmão, que não trouxe a Bíblia, ou você, irmão, que tem a Bíblia online, abra a sua Bíblia online. Hoje em dia é chique, né? É Bíblia online. Atos 22, verso 12 ao verso 13. Vamos ler juntos, se possível? Atos 22, verso 12 ao verso 13. Os 13. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. A gente não leu junto, eu li sozinho, mas tudo bem. A palavra diz que Ananias, a palavra verso, um homem chamado Ananias, piedoso. Irmão, essa é uma das características muito importantes de um discípulo. Piedade. Temos que ser piedosos. Você, irmão, que já está há muito tempo servindo na igreja, lembre-se, você precisa ser piedoso. Então, primeiro ponto, como é que o Senhor forma discípulos dentro da igreja? Através de outros discípulos. O Senhor forma discípulos dentro da igreja. Logo, você pode pensar, quem são esses discípulos? Sim, pode ser eu, pastor, sou eu, pastor. É o John dos Anim. São vocês que já estão há muito tempo servindo a obra do Senhor. Nós somos os discípulos, todos nós que estamos aqui, discípulos para servir àqueles que precisam ser cuidados. Foi maravilhoso ver cada um de vocês cuidando de adolescentes ontem, né? A minha filha lá se machucou, né? Ela caiu, não sei, falou o quê? Outra menina montou em cima dela, ela veio desesperada. É coisa do jogo. Eu vi depois os professores subindo, ai pastor, ela está tudo bem com a Jenny. É o cuidado, esse é o cuidado. Né? Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Esse é o cuidado que nós precisamos ter dentro da comunidade. Discípulos que formam outros discípulos, irmãos. Veja, através da palavra de hoje, no verso 10, ora, um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, veja. O Senhor, através de uma visão, falou a Ananias. Disse a Ananias aquilo que precisava ser dito a ele. E veja a postura dele. A palavra diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
Essa é a postura, amado irmão, que você precisa ter dentro da igreja. Quando você é chamado para servir a um departamento, quando você é chamado para servir a obra do Senhor, é dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Essa é a postura de um discípulo piedoso, que tem um coração para a obra de Deus. Eu agradeço muito, irmãos, porque alguns dos irmãos aqui aceitaram o desafio de servir a obra do Senhor. E estão aqui dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero servir a obra de Deus. Eis-me aqui. E veja, o Senhor poderia usar muitas outras pessoas. O Senhor poderia usar outros apóstolos para converter a vida de Saulo, irmãos, para mudar e moldar a vida de Saulo. Mas quem que Deus está usando? Um homem simples, ao qual pouco se fala. As únicas citações que nós encontramos são esses que nós vimos agora, sobre Ananias. É um homem super simples, irmãos. A gente imagina que precisa ser uma pessoa espetacular para ser usado a obra de Deus. Sim, o mundo é assim. No mundo você precisa mostrar o seu currículo vitae e dizer: eu trabalhei no Google, eu trabalhei no Facebook, eu trabalhei na Apple. Aí sim, tem um currículo bom, vamos aceitar essa pessoa. O mundo é assim, mas na obra de Deus isso não funciona. Graças a Deus, graças a Deus. Por quê? Porque assim somos usados pelo Senhor. Porque assim a minha vida também pode ser usada, da mesma maneira como a sua vida também pode ser usada para a obra de Deus. Por isso que é maravilhoso, irmãos. Nós, meros mortais, incompetentes em muitos aspectos, somos usados para a obra de Deus. Não é maravilhoso? O mundo não é assim. Vai numa organização decente para ver. O mundo não aceita vagabundo. Claro, Deus também não aceita, tá? Nós temos que empenhar, sim. Né? Numa organização você passa por várias fases de testes para ver se você está apto para aquela função. Mas na igreja nós não fazemos isso. Você não passa por vários testes de aptidão se essa pessoa está apta para aquela função dentro da igreja. Nós servimos, simplesmente nós chamamos e servimos, claro. Claro, nós verificamos se a pessoa ela tem fé em Cristo Jesus, se ela tenta viver a palavra. Mas nós não colocamos tantas barreiras como o mundo coloca. E por isso nós temos que agradecer a Deus, porque Deus está usando a tua vida, irmão. Ele está querendo usar a nossa vida, a minha vida, né? A sua vida. Eu quero que vocês, irmãos, entendam. Nós aqui, da Igreja Presbiteriana Shinam, né? Esse ministério português não é o ministério de outras pessoas. Quem vai fazer esse ministério mudar não é o pastor Samuel, não é o Renan de Ondosranim, não. São vocês, irmãos. São vocês que têm que mover a sua mão, os seus pés para a obra de Deus, para que o nosso ministério português mude. E Deus chama cada um de nós para essa maravilhosa obra. A gente não louvou nessa manhã? Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão maravilhoso, o nome de Jesus. Nós queremos exaltar o nome do Senhor, adorar o seu nome. E por isso, irmãos, o ano de 2026, já preparei para o ano, estou preparando o ano de 2026, vai ser o ano para a formação de discípulos excelentes para a obra do Senhor. O ano de 2026, eu vou começar com o nosso ministério português, um discipulado. Tá? E todos aqueles que quiserem estão convocados. Tá? Todos estão convocados. Então, irmãos, nós precisamos nos tornar aqui discípulos. Discípulos excelentes para a obra de Deus. Mateus capítulo 28, verso 19, 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor diz: ide, faça discípulos. Ele diz essas palavras para quem?
para os seus discípulos. Logo, essa mensagem é para quem? É para você, irmão, para você, irmã, para mim. O Senhor diz, vá e faça discípulo. E por isso, irmãos, nós temos que agradecer. Agradecer pelo mover de Deus. Porque o Senhor chamou Ananias para moldar a vida de Paulo. O Senhor chama a sua vida também para moldar a vida de outros dentro de nossa comunidade. Em segundo lugar, desse ponto 1, nós precisamos ouvir a mesma voz. Veja, o texto mostra Ananias, o texto mostra também Saulo. Os dois tiveram a visão e essas visões elas se completavam, irmãos. Entenda. Não é uma visão como a gente está acostumado a ver nos dias de hoje, em várias igrejas mais carismáticas, dizendo, olha, o Senhor disse para mim uma visão que vai acontecer isso com você. Mas a palavra de Deus, ela mostra aqui, que a mesma visão, as visões que se completam, estavam sobre a vida de Saulo, estavam também sobre a vida de Ananias. Isso se completou, irmãos. Isso quer dizer o quê? Precisamos ouvir a mesma voz. A mesma voz vem da onde para nós nos dias de hoje, irmão? A palavra de Deus. Essa é a voz que precisamos ouvir e entender em nosso dia a dia. O que move a sua vida, o que move a nossa vida, o que move a vida de Ananias, o que move a vida de Saulo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. É Cristo Jesus que nos salva. A palavra de Deus é bem clara. Cristo Jesus é o nosso caminho. A palavra de Deus é bem clara. O Senhor deseja salvar a todos quanto buscam a Ele, que desejam viver a sua vida em Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia fala do amor de Deus para com o seu povo, da obra de redenção que Ele operou sobre a humanidade. Essa é a notícia que Ele nos traz. Essa é a mensagem que precisamos carregar em nosso coração. Essa é a mensagem que você carrega. E por isso, irmãos, ouça a palavra de Deus. Busque, leia a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz. Feliz em ver aqui, irmãos, cada um de vocês, que lutam todos os dias para ouvir a palavra de Deus, que lutam todos os dias para viver a palavra do Senhor. E por isso, mais uma vez, essa manhã, amado irmão, lembre-se, como é que o Senhor forma discípulos? Através de outros discípulos. O Senhor usa outros discípulos que ouvem a mesma palavra, discípulos que são piedosos, discípulos esses que conhecem a Cristo Jesus, para moldar outros discípulos. Em segundo lugar, irmãos, qual deve ser a postura do discípulo ao servir a obra do Senhor? Qual precisa ser a nossa postura, a minha postura, a sua postura em relação à obra do Senhor? Verso 13 ao verso 14 do texto de hoje. Leiamos juntos, verso 13 e verso 14. Dá para mostrar aí, irmão? 13 e 14. 13, verso 13 e verso 14. Leiamos juntos, 1, 2, 3 e... E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Amém. Veja, irmãos, a notícia a respeito de Saulo já se espalhou para muitas pessoas. Vocês sabem, a fofoca é algo muito rápido, se espalha rapidamente. Não é verdade? Fofoca, pessoal, é mais rápido que Twitter, né? É mais rápido do que Facebook, né? Mais fácil, mais rápido do que Instagram. É muito rápido a fofoca. Você sabe que a fofoca dentro, por exemplo, de uma colônia, como a colônia coreana, corre rapidamente. A pessoa deu calote e fugiu do Brasil, foi para outro país. O pessoal no outro dia todo já está sabendo. Não sei como, a notícia se espalha de uma forma tão rápida. Então a notícia a respeito de Saulo já se espalhou em Damasco.
Olha, está vindo o Saulo aí que vai perseguir a gente e que vai prender. E ele está com esse coração. Precisamos ficar alertas. Porque esse aí, ele é dos pesados. Mas veja o que a palavra de hoje nos mostra, confrontando a nossa vida diante do Senhor, para que nós não tenhamos preconceito, irmãos, em relação a outros fiéis. Nós não podemos ter preconceito em relação às pessoas dentro de uma comunidade. Lembre-se, irmão. Muitas vezes a gente olha para fulano, cicrano e diz, eu conheço ele, já ouvi falar a respeito dele. Pastor, ele não pode frequentar a nossa igreja. Aí eu falo, por quê? Porque esse aí já causou muito problema na outra igreja. Esse aí já ouvi falar. Esse aqui é cafajeste, pastor. Ele não pode frequentar aqui. Essa é a ideia que nós temos, irmãos. E veja que a palavra mostra também, Ananias perguntando, Ananias porém respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Ele também confronta, Senhor, eu ouvi muito a respeito desse homem. Esse homem persegue cristãos, como é que a gente vai recebê-lo? Como é que a gente vai aceitá-lo em nossa comunidade? O Senhor podia escolher dentre outras pessoas alguém melhor. É isso que Ananias está querendo mostrar. Podia ter sido outra pessoa, mas o Senhor, por que escolheu justo esse homem chamado Saulo, que nos persegue há tanto tempo? Irmãos, nós temos que entender. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17, diz assim, que nós somos nova criatura. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Nova criatura, nova criação, amado irmão. O que nós precisamos fazer? Não é quando chegar alguém que você já conhece, que aquele fulano que já causou em muitos lugares, não importa, larga todo esse preconceito. Você precisa derrubar essas muralhas de preconceito que há na sua vida em relação àquela pessoa e recebê-la dentro da igreja. Não tem vezes, irmãos, que você, dependendo da pessoa que você vê, nossa, já não fui com a cara dele. Você nem conheceu a pessoa, você, já não fui com a cara, não curti. Aí o irmão diz assim, mas por que você não quer conversar? Não fui com a cara. Não, algo no meu, o sexto, intuição masculina, vou dizer, não vou falar feminina não, masculina me diz que aquele ali não presta. Isso não é importante para nós, irmão. O que você precisa fazer é servir, independente das informações que você tem em relação à pessoa, do preconceito que você tem em relação à pessoa. Tudo isso tem que ser largado para você servir. Irmãos, eu sempre falo, o ser humano, né, não deve ser, a gente não pode colocar fé nas pessoas. Não coloca fé nas pessoas. O que nós precisamos fazer não é colocar fé, é servir. Servir. Tchutchan, tem que servir. Não importa se os adolescentes, esse aqui eu acho que não vai crescer. Não importa. A gente não vai colocar fé neles. A gente vai colocar o quê? O nosso servir, o nosso cuidado. Para que essa pessoa que vê a igreja sinta, nossa, eu fui na igreja Shinam, eles não me trataram com preconceito. Eu que fiz tantas coisas ruins em várias igrejas, eu fui aqui muito bem tratado. E a pessoa vai querer o quê? Mudar também a sua vida, entender que eu preciso também mudar a vida no Senhor. Amados irmãos, é isso que nós precisamos ter na nossa comunidade. Não somente isso, irmãos. Veja, qual é a postura que nós precisamos tomar ao servir a obra de Deus? É largar a nossa vontade. Não é colocar a nossa vontade, o meu entendimento em primeiro lugar. É colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E qual é a vontade de Deus? A vontade do Senhor é de que nós acolhamos as suas ovelhas dentro do seu aprisco para servirmos juntos à obra do Senhor. É isso que Deus quer. Eu não posso dizer, nossa, ali, o Arthur, ele não presta. Ele não presta, eu já vi ele. Né? Ele é alto, parece ser violento, não presta. Não, irmãos. Isso é o que você entende em relação à pessoa. Não é o que Deus entende em relação ao fulano cicrano. Entenda, irmãos, não importa a minha vontade, porque o Senhor veja o que diz. O Senhor fala no verso 14, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes
Mas o Senhor, verso 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O Senhor diz, eu escolhi esse homem para a minha obra. Então vai, não importa o que você pensa, não importa o que ele fez, mas o que importa para mim é o que ele fará a partir de agora para a minha obra. Amado irmão, não importa o que nós tenhamos em mente em relação ao fulano, ao cicrano, o que importa para nós é que nós devemos servir. O que prevalece sobre a nossa vida é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. Não importa se aquele irmão que vê a igreja, ele frequenta outra igreja, ele vai nas outras, não importa se ele vai 5, 6 igrejas. O que nós precisamos fazer aqui é servir, irmão. Servir. Vocês já ouviram, já deve ter lido uma frase de boteco, sabe? Você vai no boteco, você vai almoçar, está escrito, servimos bem para servir sempre. Já leram, né? Por quê? Isso, boteco, pessoal. Olha o conceito do boteco. Servimos bem para servir sempre. Irmão, até o mundo age assim. Se o boteco diz servimos bem para servir sempre, como nós, como igreja, devemos servir? Muito melhor do que eles, irmãos. Muito melhor. Para servir sempre as pessoas dentro de nossa comunidade. Porque as pessoas somem da comunidade, porque as pessoas saem da comunidade, porque não sentem esse servir dentro de uma igreja, dentro daquela reunião. E por isso, irmãos, precisamos servir. Eu falei, irmão, já fui para a Índia. Foi uma vez, a primeira vez para a Índia, eu falei, meu Deus, eu nunca mais volto aqui. Ou terrinha maldita, terrinha difícil. Irmãos, aquele rio Ganges ali é um rio podre, mas é um rio adorado pelos indianos. Você chega perto do rio Ganges, dá nojo. Rio Tietê, para mim, fica mais limpo do que o rio Ganges. Então imagina, os caras largam o defunto lá, queimam o defunto, jogam lá o defunto. Imagina a podridão daquele rio. Né? Eu falei, nunca mais eu volto para a Índia. Mas o que aconteceu no outro ano? Eu voltei para a Índia. Não porque eu quis, porque a minha intenção era para ir para Moscou. Né? Porque havia a igreja que eu servia tinha uma missão também em Moscou. Eu falei, pastor, esse ano eu vou para Moscou. Aí estava tudo certo, estava planejando a viagem para Moscou, né? Até treinando meu russo. Zdravstvuyte, né? Zdravstvuyte. Treina. Aí me falaram, na época era seminarista. Seminarista, sim, o missionário de Moscou, ele vai vir para a Coreia. Eu falei, o quê? Bem no período que você vai para lá. E agora? Agora vai ter que cancelar. E agora eu vou para onde então? Então, você foi designado para a Índia. Índia! Eu falei, de novo? Pelo amor de Deus! Os bonitão indo para a Europa, tinha uns bonitão indo para a Europa, Londres, né? Praga. E eu indo para Calcutá. Mas eu falei, Senhor, mas eu não tinha outra escolha, tinha que obedecer. A mesma coisa para nós, irmãos. O Senhor disse simplesmente a Ananias, vai, que eu vou usar esse homem. O Senhor disse também para nós essa manhã, vai, irmão, continua servindo. Continua a servir. Sirva com alegria. Sirva com dedicação. Irmãos, ontem eu fiquei, mais uma vez falando de ontem, eu fiquei emocionado. Nossa, como é bom ver irmãos servindo. Né? Eu vi o Rodrigo servindo. Eu vi a Jenny servindo. Nossa, a Jenny, ela é tipo, ela gosta, ela é tipo artista, né? Toda na frente do pessoal. Ela era MC, né? Ela, como fala, ela estava fazendo os anúncios lá, pessoal, faça isso, faça aquilo. Muito bom de ver. Muito bom. E o Tchutchan, pessoal, ele estava todo acabado, parecia aquelas vassouras no fim da vida. Mas ele chegou e veio para servir, irmãos. É isso, irmãos. Nós precisamos ir.
vá e sirva a obra de Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso entendimento não está acima do entendimento do Senhor. O entendimento de Deus está muito acima do teu entendimento, do meu entendimento, da minha compreensão e da sua compreensão. Quando o Senhor diz vai, nós precisamos simplesmente obedecer e vamos fazer a obra de Deus. E vamos fazer aquilo que cabe a nós como fiéis. E por isso essa manhã, irmãos, peço a vocês, viva a vontade do Senhor. Viva a vontade de Deus. Provérbios 16:9 diz assim: nós planejamos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Podemos planejar na nossa vida, podemos planejar várias coisas, mas quem dirige os passos é Deus, é o Senhor. Guarda isso no seu coração, guarda isso na sua vida. Porque o Senhor faz o quê? Aquilo que é incompreensível aos nossos olhos, o Senhor faz a obra para que nós, futuramente, a compreendamos. Aos olhos de Ananias, era incompreensível um homem desse, como Saulo, um perseguidor da igreja, mudar de vida. Mas quando Deus muda essa vida, com certeza, Ananias deve ter tido essa percepção de que o Senhor realmente estava para usar esse homem para uma grandiosa obra, a fim de que o seu nome fosse anunciado até aos reis e aos gentios. E essa mensagem foi trazida então até a nós, irmãos. Saulo foi usado, irmãos, para levar a mensagem aos gentios. E aos gentios trouxe essa mensagem, e essa mensagem foi trazida até onde? Até nós que estamos vivendo nos dias de hoje. E por isso, irmãos, lembremos, sejamos instrumentos para obedecer à vontade de Deus. Não interessa a minha vontade, não interessa a nossa vontade. O que prevalece em nossa vida é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, veja como é que o discípulo tem que viver na realidade de uma comunidade. Como é que nós precisamos viver dentro de uma comunidade a partir do momento que você se torna discípulo? O texto, verso 17, diz assim, leia, vamos ler juntos? Verso 17, por favor, 1, 2, 3, e... Então, Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor, pode saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém. Como é que nós precisamos viver dentro de uma comunidade? A palavra mostra. Ananias chama ele o quê? Saulo. Saulo, irmão. Irmão. Ele chamou Saulo de irmão. O que isso significa? Imagina, Ananias estava com medo de ir. Apreensivo talvez. Mas quando ele encontra Saulo, ele diz assim, Saulo, irmão, o Senhor que te encontrou no caminho de Damasco, ele disse para mim que viesse aqui e viesse impor-lhe as minhas mãos sobre você e orar por você. Essa é a mensagem. Irmãos, nós somos dentro de uma comunidade, irmãos em Cristo Jesus. Por isso que nós chamamos de irmãos. Quem é o nosso Pai? Nosso Pai é o Senhor. Nosso Pai é Deus. Nós somos irmãos em nossas... A gente diz, é irmão a partir do momento que nasce na barriga da mesma mãe, não é verdade? Ou só pai também, né? Não da barriga do pai, né? No sangue flui o sangue paterno e materno, um dos dois. Aí chama de irmão. Em Cristo Jesus, irmãos, nós somos irmãos. Por quê? O que corre em nós, em nosso coração, em nossa vida? O sangue de Cristo Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Lembre-se disso. Isso que é tão importante para nós, para lembrarmos que nós pertencemos a uma mesma comunidade. E por isso, irmão, imagina que um dia a Júlia, ela consiga um sucesso tremendo, ela vire uma multibilionária. Eu não vou ficar com inveja da Júlia. Nossa, Júlia, ai que raiva, a Júlia conseguiu tudo. Olha, ela virou milionária. Não vou ficar com raiva. Por quê? Porque ela é minha irmã em Cristo Jesus. Eu vou ficar feliz, irmão. A gente não vai ter dor de cotovelo porque o solo, ele virou uma pessoa importante. Não vai ter. Por quê? Porque a gente é irmão em Cristo Jesus, entenda.
Eu não vou ficar triste se a Jenny passar no ITA. Ai, nossa, ela passou no ITA. Eu também queria ter passado. Não, não vou. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar alegre. Vou ficar cheio de júbilo, porque a gente é uma família em Cristo Jesus. A gente é uma família. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, eu vou me alegrar profundamente se a sua vida, amado irmão e irmã, mudar a cada dia em Cristo Jesus. E se um dia você se tornar milionário, também vou ficar mais feliz ainda também. Não porque você vai me dar dinheiro, não. É porque você está alcançando sucesso. Isso é a vida de uma família. A família não fica com inveja do outro. Eu não vou ficar com inveja do meu irmão mais novo porque ele tem mais dinheiro do que eu. Não vou, irmão. Eu fico feliz. Meu irmão pede oração para mim, fala, irmão, ora por mim, pelos meus irmãos. Eu oro com júbilo e alegria. Deus abençoa muito mais esse meu irmão para que alcance muito mais coisas. Eu não fico com raiva. É isso que nós temos que entender. Ananias está tratando Saulo como irmão. Ele diz, você é irmão. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, amado e querido irmão que nessa manhã se encontra aqui. E por isso, cumprimenta a pessoa que está ao seu lado, dizendo, irmão, você é minha irmã, você é meu irmão. Saulo, você é meu irmão em Cristo Jesus. Né? O que diz para mim? Você é meu irmão em Cristo Jesus. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E o que acontece na vida de Saulo? Verso 18 diz assim, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Assim que ele levantou-se e foi batizado. A partir desse momento caíram umas escamas nos olhos de Saulo, e que novamente ele pôde ver. Qual foi as primeiras pessoas que ele viu? Muito provavelmente é Ananias. Ananias viu. Ele abriu os olhos e viu Ananias. Irmãos, isso é a nossa vida em comunidade. Quando nós abrimos nossos olhos espirituais, nós enxergamos irmãos em Cristo Jesus. Abra o seu olho espiritual. Enxergue pessoas que estão no teu entorno e que querem te ajudar e que querem te apoiar. É isso que nós precisamos sentir. É ter a percepção de que nós temos uma comunidade que nos apoia. Tenha essa percepção, irmão. Não é só sua mãe e seu pai que te ajudam. Você tem toda uma comunidade chamada Igreja Presbiteriana Shinam para te dar apoio. Você tem a mim, você tem ao Chondosanim, você tem aos presbíteros dessa igreja para ter como ponte de apoio. Você tem pessoas no teu redor, ao teu redor, para te dar apoio. E veja o que aconteceu à vida de Saulo. Ele foi batizado. Qual é o símbolo? O que significa o batismo? A conversão. O batismo é para mostrar, olha, eu mudei a minha vida. Ele está confessando a sua fé diante das pessoas, de que ele mudou e que ele agora vive os valores em Cristo Jesus. Não é verdade, irmão? O ato de nascer de novo, o ato de você impor as mãos sobre aquele fiel no batismo é para mostrar, ele agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. É a declaração diante de toda uma comunidade. E é por isso, irmãos, que nós somos uma família, uma comunidade em Cristo Jesus. Guarda isso no teu coração. Você precisa entender, a Igreja Presbiteriana Shinam, ela está aqui como nossa família, como a nossa igreja. Aqui não é uma igreja qualquer, irmãos. Você tem que pensar, é a minha igreja, é a nossa igreja. Guarda no coração. Quando nós vivemos em comunidade, a palavra minha, meu, some. Agora é nosso, irmãos. Nosso. É verdade. O dinheiro que eu tenho na minha conta, por exemplo, não tenho muito, mas tenho um pouquinho. Eu falei para vocês, irmãos, que eu estou começando a preparar minha aposentadoria, né? Eu não juntei nada até hoje. Eu estou juntando uma merreca lá. Aí eu abro ali e falo assim, Paula, tudo nosso.
Aí, se os irmãos vissem o valor, ia dar risada. Aí, pastor. Eu falo, é nosso, não é meu. É nosso, é família, irmão. O problema que encontra na igreja não é o problema da Ju, não é o problema do Juchan, é nosso problema, nosso problema. As coisas boas que acontecem também aqui dentro, também são nossas. Eu tenho um amigo muito próximo, que ele é bem de vida, né? E esse meu amigo, ele tem uma casa em Porto Seguro, né? Eu falo assim, né? O nome dele é Moreno. Ô Moreno, quando é que eu posso usar a tua casa lá em Porto Seguro? Falou, Samuel, é tudo nosso, cara. Falei, como assim tudo nosso? Tudo nosso, vai a hora que você quiser. Aí você fica, poxa, assim como tudo nosso, né? É seu, tem que pedir. Não, Samuel, tudo nosso, vai lá, a hora que você quiser. Só me fala, só me liga e vou preparar a moça que trabalha lá para ajeitar as coisas. Até no mundo é assim, pessoal. Até na amizade do mundo é assim. Ele diz, tudo nosso. Eu vou até pensei, né? Um dia a gente ir para Porto Seguro. É tudo nosso mesmo? Eu já fui lá várias vezes. É uma casona grandona, gente. Dá para dormir dá para dormir umas 30 pessoas lá. Dá para a gente ir lá. Se ele disse que é tudo nosso, né? Irmãos, a nossa comunidade tem que ser assim. O problema do irmão é nosso problema. As dificuldades da irmã são nossas dificuldades. A alegria do nosso irmão é nossa alegria. A tristeza do nosso irmão é nossa tristeza. E por isso, irmãos, mais uma vez, lembrando da palavra de hoje, que você guarde no seu coração que a vida do discípulo, ela é trabalhada através de outros discípulos. E quando nós vivemos em comunidade, e quando nós vivemos como discípulos, a consciência do eu some. O que vem à tona é o nosso, o que vem à tona é a vontade de Deus. E que durante mais uma semana, você possa guardar essa mensagem no seu coração. E que assim possamos viver mais uma semana alegres e felizes para a obra de Deus. Por último, para encerrar, irmãos, eu também tenho esse coração e busco esse coração todos os dias. Para mim, todos os domingos é o dia para mim, depois dos cultos, de estar com vocês. Pessoal, eu falo, a minha casa é uma casa aberta para a nossa comunidade. Então, irmãos, terminou o culto, domingo à tarde, vocês não têm o que fazer? Venham à minha casa, podem vir. Vem lá, vamos comer em casa. Isso é uma vida em comunidade. O Eric falou ontem para mim, pastor, a gente fica meio sem graça de pedir. Não, pessoal, só fala, pastor, estamos indo aí. Vem. Ué, qual o problema? Vem, pessoal. Vai ser um prazer receber vocês. Essa é a nossa vida. A vida em comunidade é isso, irmãos. Claro que se eu não estiver em casa, também não dá para entrar, né, pessoal? Por isso liga antes. Você falou, se eu estiver em casa, o pessoal pode vir. Que esse coração também seja o coração de todos. Hoje, irmão, por exemplo, hoje não tem nada à tarde. O coral vai acabar rápido, né? Parece que às 5 horas vai acabar tudo. Se alguém quiser, pode vir em casa. A minha casa está aberta. Né? O único desenho, está aberto, Senhor. Canal do Senhor está aberto. Né? Então, que essa vida de verdadeiros discípulos seja na nossa vida cristã e que assim vivamos sempre o querer de Deus. Oremos. Senhor, mais uma vez, queremos que a nossa vida seja uma vida consagrada, a fim de que sejamos bons discípulos de Deus. E que assim possamos fazer a vontade de Deus prevalecer sobre nós. E que por meio dessa vontade possamos caminhar juntos no caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho da verdade. Ajuda cada um de nós a vivermos assim. É o que nós pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.